Turma, vamos iniciar nossas aulas do terceiro bimestre, ok? Nós vamos falar em substantivo. Usando o livro didático nosso, na página 2, ele define substantivo, que a origem da palavra substantivo tem sua origem em outras duas palavras latinas, sub e stare, tá vendo? No sentido de estar embaixo de. Por extensão, designar algo por meio de um substantivo significa referir-se à essência daquilo que se designa. A função do substantivo é denominar seres, sejam eles animados ou inanimados. Podemos dizer, então, que o nome é a essência das coisas. Na atividade 1, eu quero que vocês peguem essa tirinha da página 2, tá vendo? Onde está trabalhando a palavra democracia, né? E responda no seu caderno essas duas perguntas que estão acontecendo aí, tá? Então ele fala assim na página 3. O que nomeia os seres? Tá vendo? Praticamente todas as palavras da nossa língua, de todas as classes gramaticais, podem ser transformadas em um substantivo, desde que empreguemos artigos antes delas. Tudo bem? Então, quando eu falo andar, é um verbo, mas o andar da menina é bonito, essa palavra foi substantivada. Qualquer palavra em português vira um substantivo, dependendo do que você colocar na frente. No caso, seria um artigo. Então, nós vamos ver um trechozinho de uma canção chamada Conversa de Botequim, tá vendo? Na página 3. Uma canção do Noel Rosa, em que ele usa os substantivos para nomear. Então, olha só, a Conversa de Botequim especifica o assunto e o lugar. O título, a Conversa de Botequim, é um assunto no lugar, que é o botequim, é o bar. O cenário local, uma boa média. Qual o cenário do botequim? Uma boa média, um pão com manteiga, um guardanapo, um copo d'água. Na segunda estrofe, o tipo de sujeito que ele faz os pedidos, ficar limpando a mesa, não paga a despesa, pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope, um cartão, me dar palitos, um cigarro, espantar mosquitos, dizer ao charuteiro que empreste umas revistas, um isqueiro, um cinzeiro. A gente precisa ter conhecimento de mundo. Quando ele fala em tinteiro, porque as canetas antigamente era caneta tinteiro. Tinha um tinteiro em cima da carteira que você bombeava e enchia a caneta de tinta, tá? Então, esses nomes escolhidos cumprem o papel de designar coisas e seres, mas também de caracterizar o personagem que fala produzindo o efeito de sentido desejado. Então, o efeito de sentido qual foi do autor da música Conversa de Botequim, do Noel Rosa? Foi um efeito de um cara chato que chega no botequim e exige muitas coisas. O substantivo vai dar pistas do ambiente, não é? Então, nós temos na página 4 a classificação dos substantivos. Nós temos lá o substantivo próprio, não é? Comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Então a gente não tem dúvida quanto a isso. Eu aprendo substantivo desde o terceiro ano primário, né? Do Fundamental 1. Não tenha dúvida. Substantivo dá nome aos seres. Dá nome aos seres. Os substantivos coletivos vai vir sempre no plural. Quer dizer, de logos, alcateia, não é? De camelos, cáfila, de abelhas, enxame, assim, tá vendo lá? Uma sériezinha de substantivos coletivos. Coletivo é mais de um, tá? Então, lá embaixo nós temos uma tirinha do H, tá vendo? Observe que as palavras ignorância, pecado e cobiça, por nomearem elementos que não existem na realidade sensível, são substantivos abstratos. No caso, o personagem as atribui a H, mas o leitor precisa saber quem é H, para perceber a associação e o consequente humor da tirinha, que deseja: estou aqui para combater a ignorância, o pecado e a cobiça. Está falando o sacerdote para ele, tá vendo? Você bateu na casa errada, o H mora no final da rua. Então esse é tipo de um preconceito, né? No final da rua é o H que tem cobiça, o H que é ignorante, o H é que tem pecado. Então, essas palavras são substantivos abstratos, são sentimentos. Então, essa classificação é muito importante. Quando eu falo substantivo próprio, designa um determinado ser.
Por exemplo, Brasil, só existe um Brasil, né? Ele é próprio, comum, qualquer um, caneta, lápis, borracha. Concreto, uma coisa que existe. Abstrata é uma coisa de sentimento, amor, paixão, dor, né? Pobreza, riqueza, beleza. Simples, de uma só, núcleo, composto de mais de um núcleo. Primitivo, que veio primeiro, derivado veio dele, derivado através de um prefixo e um sufixo, matéria que nós vimos no primeiro semestre. Tudo bem? Eu sei que são 2 tempos de aula, mas nós estamos aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar. Tenhamos um bom dia. Até a próxima.